Olá, seja bem-vindo à primeira aula deste módulo 3 do curso Facebook para Revendas. O módulo 3 é um módulo que trata de ferramentas de apoio, né? A gente planejou esse treinamento aqui do curso Facebook para Revendas para que você tenha realmente todas as ferramentas aí, não só o próprio Facebook, mas algumas ferramentas também que vão te apoiar a trabalhar melhor com o Facebook. Então você vai ter uma visão um pouco mais ampla de como fazer esse tipo de trabalho de Facebook Marketing e vai contar também com essas ferramentas que você vai conhecer nesse módulo. Nessa aula 1 nós vamos conhecer o Canva, que é um editor de imagens online, mas não somente e propriamente a ferramenta Canva, o editor. Nós vamos falar também sobre os conceitos básicos de design gráfico, né? O design gráfico, ele basicamente é a criação da imagem que você vai usar, nesse caso específico, para as suas postagens, né? Por exemplo, a sua capa da fanpage é um design gráfico, a sua imagem de perfil é um design gráfico, né? As imagens que você usa para fazer as suas publicações, todas elas são design gráfico. Então, basicamente é isso. Para você, primeiro, aprender a utilizar o Canva, que é onde você vai produzir as suas peças publicitárias, né? Entenda que cada uma dessas imagens que você vai produzir, através de uma criação de um design gráfico, ela é denominada como uma peça publicitária. Então, uma postagem que você cria ali para publicar na sua fanpage, ela é uma peça publicitária. Então, eu vou colocando esses nomes técnicos assim para você já se acostumar, né? Você está fazendo um curso para usar o Facebook profissionalmente, então você também vai aprender os termos técnicos, né? Que são utilizados dentro desse meio para você se portar e se comportar, né, como um verdadeiro profissional da área. Então, nós vamos ver primeiramente assuntos relacionados, né, ao design gráfico, né, que são os conceitos básicos. E o primeiro deles que a gente vai abordar é a psicologia das cores. Quando a gente fala em criação de peças publicitárias, não tem como você fugir da utilização das cores, né? Você vai usar uma cor de fundo, você vai usar uma cor da letra, do texto principal, de uma descrição que você vai usar nessa peça publicitária. Então, saber bem como escolher as cores ideais para uma peça publicitária é fundamental para você ter uma imagem, ter uma publicação que tenha a possibilidade de te gerar muito mais resultado e muito mais engajamento com o seu público. Sobre a psicologia das cores, então, eu preparei para você aqui o link de um artigo do blog Viver de Blog. Nesse artigo ele fala exatamente sobre psicologia das cores. Esse artigo ele é um artigo muito conhecido dentro do meio de design gráfico, por ele ser um artigo muito completo, né? Então eu separei esse artigo, é um artigo realmente sensacional, você vai gostar muito. Nesse artigo ele disponibiliza um infográfico sobre a psicologia das cores. Esse infográfico, bem como o link para o artigo, você vai encontrar abaixo desse vídeo aqui na descrição da aula, né? Eu sugiro que você baixe o infográfico aqui pela página da aula, porque aqui você vai baixar direto o infográfico pelo site do Viver de Blog lá. Você vai ter que cadastrar e-mail para fazer o processo de download. Lá você também vai ter disponível lá links para fazer o download do infográfico. Porém, como eu disse, por aqui você vai fazer muito mais fácil, é só baixar e já salvar no seu computador aí. Então eu vou sugerir para você fazer o seguinte, eu vou sugerir para você pausar essa aula aqui agora, clicar no link do artigo, ler esse artigo com calma. É um artigo extenso, não é um artigo curtinho, você vai ter que dedicar aí um tempinho para esse artigo, para ler e entender esse artigo, para ler e analisar detalhadamente o infográfico. E aí, a partir daí, depois que você terminar de ler esse artigo, de analisar esse infográfico, aí você volta aqui da onde você parou da aula e a gente continua da onde você parou então. Então vai lá, pausa essa aula e eu te espero assim que você terminar
de fazer a análise do infográfico e ler esse artigo, beleza? Bom, eu estou considerando então que você já leu o artigo do Viver de Blog sobre psicologia das cores e já baixou o infográfico, já analisou, já fez tudo aquilo que eu sugeri. E então o segundo conceito básico de design gráfico que você vai aprender agora são sobre cores ainda, mas cores e contrastes, né? Você já aprendeu primeiro sobre a psicologia das cores ali no artigo que você acabou de ler, e agora você vai ver sobre a composição, né, de duas ou mais cores dentro de uma mesma peça publicitária. Então você, com base na psicologia das cores, já escolheu quais são as cores que você vai utilizar, porém você vai ter uma cor de fundo, vai ter uma cor de texto, e essas cores têm que ter um determinado contraste para você conseguir destacar o que você quer dentro dessa peça publicitária. Para isso eu separei um outro artigo, esse bem rapidinho, não é um artigo extenso, é um artigo rápido, porque é uma coisa simples de entender, aonde você vai entender e vai aprender sobre contrastes de cores, né? Na descrição você vai ter o link para esse artigo também. Lá também conta com muitos gráficos mostrando a respeito da escolha de cores que se contrastam mais, cores que são mais semelhantes, independente de serem cores diferentes. Então vou sugerir novamente que você pause a aula aqui, clique no link do artigo e vá até lá, leia. Esse artigo é bem mais rápido, você vai ler ele em poucos minutos, entenda ele direitinho, e aí nós seguimos então a partir desse ponto. Novamente, considerando que você já leu o segundo artigo sugerido nessa aula, nós vamos agora falar sobre o terceiro conceito básico de design gráfico, que é esse: uma peça, um objetivo. E o que eu quero dizer com isso? Uma peça, como eu disse, é uma peça publicitária, né? Nós estamos falando de peça publicitária. Então isso se refere que para cada peça publicitária você deve ter apenas um objetivo. Você vai criar aquele determinado conteúdo, aquela determinada peça publicitária com um único objetivo para não confundir, né? E para não tirar a atenção do seu interlocutor, né? Da pessoa que vai receber esse anúncio, essa publicação, e você conseguir objetivamente passar a mensagem que você quer. Eu vou te mostrar um exemplo aqui, ó, sobre poluição visual. Nesse exemplo, você vê um exemplo muito conhecido, né, de uma empresa muito conhecida, aí, a Casas Bahia. Se você olhar, isso aqui é uma imagem de um panfleto, né, das Casas Bahia. Esse é o típico exemplo de poluição visual. Dá uma olhada que é uma avalanche de informação, né, nesse panfleto, né? Juros pela metade seria onde ele quer chamar, onde esse impresso está chamando a atenção, seria o grande destaque, né? Porém, do lado ali já tem pegar ou largar também, que está com bastante destaque, e logo entre os dois ali tem último dia. Enfim, você não sabe para onde olhar, né, numa peça publicitária como essa. Em contraste com essa poluição visual, dá uma olhada então nessa imagem do McDonald's. É uma imagem já de algum tempo atrás, porém você vê que não tem nem texto, não tem nada. Eles colocaram apenas o logo do McDonald's e a imagem diz tudo, né? Eles conseguiram transmitir toda a mensagem que eles queriam passar através dessa peça publicitária sem precisar escrever uma linha sequer de texto, né? Então você vê o quão limpa ficou a comunicação através dessa peça publicitária. E aqui eu queria que você comparasse as duas, né? Coloquei as duas aí, uma ao lado da outra, para você poder fazer o comparativo aí visual. Olha para uma e olha para outra e você vai ver a respeito do que eu estou falando, né? Então, como eu disse ali sobre uma peça, um só objetivo, aqui fica claro, né, que você, com aquela poluição visual, você não consegue realmente passar uma única mensagem. Ali você, no exemplo da Casas Bahia, você não sabe exatamente qual que é o principal assunto dessa peça publicitária, né? Então acho que ficou bem claro aí, né? Quando você for produzir então a sua comunicação visual, as suas peças publicitárias aí para se comunicar com a sua audiência no Facebook, você tem que ter em mente os ensinamentos que você adquiriu ali sobre psicologia das cores, sobre cores e contrastes, e sempre focar em um objetivo. Se você tiver duas mensagens para passar para o seu público,
Obviamente você vai criar duas peças publicitárias distintas uma da outra, duas postagens diferentes e cada uma delas focada em um único objetivo. Dessa forma você vai conseguir atingir o seu público de maneira mais clara, vai ter uma comunicação mais limpa e vai conseguir, com certeza, melhores resultados. Agora que você já tem a base, né, dos conceitos básicos aí de design gráfico, já tem aí a informação suficiente para a criação das suas peças publicitárias, eu quero te apresentar uma ferramenta online. É uma ferramenta que ela é gratuita, você vai aprender como usar ela gratuitamente. Ela pode ser paga, que aí você terá mais recursos, mas mesmo usando ela apenas gratuitamente, ela é muito legal. Essa aula aqui é muito bacana, tenho certeza que você vai gostar bastante de conhecer essa ferramenta. O link para a ferramenta novamente está aí na descrição da aula, basta você clicar e você vai acessar o site. E nós vamos lá então para a tela do computador, eu vou entrar ali, né, no navegador. Legal, já estamos aqui então no meu computador. Antes da gente entrar lá na página do Canva, eu quero te mostrar aqui, ó. Isso aqui é o Photoshop, é o editor de imagens mais completo e mais famoso do mundo, né? É uma ferramenta bem legal de trabalhar. Eu trabalho com Photoshop há muitos anos, prefiro ele, né? E todo mundo que trabalha com design sempre vai preferir o Photoshop, né? Um ou outro aí que vai preferir uma outra ferramenta. Então essa é a minha ferramenta oficial de trabalho. Eu não uso o Canva. O Canva ele vem como uma ferramenta de apoio para você que não tem formação em design gráfico e que vai precisar aprender a fazer umas imagens profissionais aí com aspecto profissional para trabalhar com seu Facebook, para fazer sua foto de perfil, sua foto de capa e as imagens das suas publicações. Então assim, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que eu sei usar o Canva, dei uma olhada no Canva, ele é bem simples, né? Olha a primeira página aqui, a página de login aqui de acesso, bem legal, bem bonito o efeito aqui, né? Já são mais de 10 milhões de pessoas usando o Canva aqui, segundo a informação do próprio site, né? O programa de design mais fácil de usar do mundo, né? Então é bem legal a ferramenta. Eu tenho um conhecimento superficial da ferramenta, mas o suficiente para te mostrar aí o que você precisa saber. Bom, para a gente entrar na ferramenta, então nós vamos registrar aqui com o Facebook. Você pode registrar com o Google, com o e-mail, você escolhe aí a maneira mais fácil, ou a da sua preferência, na verdade. A mais fácil eu acho que é o Facebook mesmo, que a gente clica aqui, ok, aí ele abriu aqui a página para a gente autorizar o aplicativo, aí clica aqui em continuar, né? E ele vai fazer o registro então através do Facebook e já vai abrir aqui para a gente a página inicial. Aqui ele já pergunta pra gente qual é o uso que você gostaria de dar ao Canva, profissional, pessoal, educacional. Vamos aqui usar o profissional. Clicou no profissional, e aí a gente então direcionados aqui, né? Somos direcionados para um guia aqui, né? Tem um guia passo a passo aqui para você ver como funciona. Mas como a gente vai fazer aqui os nossos designs, a gente não vai participar então desse passo a passo que ele dá aqui. Se você quiser, fique à vontade, pausa a aula, dá uma olhada aí e depois você volta para a aula. A gente clica aqui então no logo do Canva para ir para a página inicial. Chegando na página inicial, a gente tem aqui a opção de criar um design e mais. Aí clicando em mais, ele vai dar todas as opções aí que a gente tem para trabalhar. Na verdade, a gente vai focar naquilo que nos interessa, né? Que são as imagens do Facebook. Aí tem post para Twitter, rede social, post para Facebook, aplicativos do Facebook, algumas sugestões, né? Mas a gente tem aqui em cima também usar dimensões personalizadas. Para a gente criar a nossa imagem de perfil e capa da nossa fanpage, que está lá paradinha esperando, né? A gente pode usar aqui, ó, essa aqui redes sociais, que ela tem a medida de 800 por 800, que é a imagem quadrada. Esse vai ser o modelo que a gente vai usar para não perder tempo. Clicou, ele vai preparar a área de trabalho aqui para a gente. Tem um visual muito limpo aqui, a ferramenta, bem fácil de usar, está em português, está bem tranquilo. Então, primeira coisa, aqui tem um design sem nome. Você clicou aqui, ele pede para dar um nome. Então, vamos dizer que a gente vai fazer, vamos colocar tudo em minúsculo para ficar como nome de arquivo mesmo. Perfil Facebook.
Fechou. Então aí tá nomeado o nosso arquivo e a gente tem a área de trabalho. Então eu vou te dar uma geral aqui. Aqui na pesquisa você pode pesquisar, por exemplo, por leão. Aí ele vai te listar aqui algumas imagens. Então você pode jogar, você pode colocar carro. Ele vai te dar algumas imagens de carro. Legal? Então é para isso que serve a busca. Layouts. Ele vai te apresentar aqui algumas sugestões já de layouts montados aí que você pode pegar como modelo para criar o seu. Alguns são grátis, outros são pagos, né? Você tem elementos que aí você pode pegar aqui, ó, gratuitos. Algumas fotos aí. Nós temos grades. A gente tem quadros. Enfim, aqui eu vou deixar você explorar isso aí, né? Vou deixar você à vontade para explorar. O que a gente vai usar aqui basicamente são as formas. A gente pode usar essas formas aqui para criar postagens. Já são formas pré-definidas que a gente pode só colorir. Tem o texto, a gente adiciona texto. Imagens de fundo para a gente fazer a parte de trás aí da nossa imagem. Tem já algumas coisas prontas, algumas cores que a gente pode usar e algumas também pagas, né? E upload. Upload, você clicou aqui, a gente é direcionado para o computador para fazer o upload de uma imagem que a gente possa ter lá no nosso computador, né? Vamos primeiro trabalhar com o layout aqui para você ver como funciona. Vamos criar uma postagem aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, você selecionou, ela já vem parar aqui na área de trabalho, clica aqui no texto, aí o cursor já fica aqui dentro, você pode apertar a tecla Ctrl A, ele vai selecionar tudo e você pode dar um bom dia com café. Por exemplo, né? Seria essa uma ideia. E aqui embaixo você pode também dar um Ctrl A, seleciona, comece bem o seu dia. Pronto. Aí você já fez uma postagem aí e você falou, legal, essa daí tá bacana, é isso que eu quero, não quero mexer mais nada. Bom dia com café, comece bem o seu dia. Legal. Aí você clica aqui no botão baixar. Aqui ele te dá algumas opções de formato de arquivo, como o JPG, que é uma imagem como de fotografia, o PNG, que é uma imagem ideal aqui para o Facebook, a gente vai usar essa e não vamos usar PDF. Clicou em baixar, ele vai preparar o arquivo e vai abrir a janela para a gente salvar no computador. No computador eu vou salvar aqui no curso Facebook para revendas, vou criar uma nova pasta de imagens do Canva. Pronto, imagens do Canva, aqui dentro já está perfil no Facebook, salvou. Está lá salvo então na pasta imagem do Canva. Clica de novo aqui então, para ir para nossa nova opção aqui. E aí aqui já fica então a sua foto de perfil salva dentro do seu login aqui da sua conta do Canva, né? A gente vai criar então nossa imagem de perfil do Facebook. Bom, então a gente vai trabalhar esse layout aqui para criar a nossa imagem de perfil, né? Antes eu quero te mostrar, aqui nós temos um ícone de copiar, você pode copiar, você clicou, ele vai criar uma cópia aqui e tem a lixeirinha que você pode excluir, ok? Muito simples, muito tranquilo. Essa ferramenta aqui diminui ou aumenta o tamanho do seu layout. E tem um botão aqui para adicionar uma nova página que adiciona uma página em branco. Tranquilo? É bem simples, né? A ferramenta é bem tranquila. Vamos trabalhar então. Aqui eu vou selecionar tudo, ó. Selecionei tudo e dei um delete. Fiquei com a minha área em branco. E com ela em branco a gente vai criar então um layout do zero. Aí vem upload e faça um upload das imagens. Tá vendo? Aqui então, a gente vem no nosso computador. Eu vou entrar aqui na pasta onde eu tenho umas imagens. E vou pegar uma imagem, essa não, vou pegar essa aqui, do botijão de gás. Vou subir essa imagem que eu vou usar para minha capa. Vou fazer um upload de uma outra imagem, que é essa imagem aqui, do logotipo da Motogás. Ele está subindo as imagens, como você pode ver aqui, né? Está enchendo, quando encher aqui acabou de subir, ele vai parar ali. Legal, então as imagens subiram. Aí eu vou pegar um fundo
Vamos escolher um fundo aqui, rapidão, para a gente escolher. Acho que esse fundo aqui é legal. Vou lá em Uploads, vou clicar aqui e aí eu joguei aqui para dentro então a minha imagem de perfil que eu vou utilizar no Facebook. Legal? Essa aqui já ficou bom, com fundo simples, e eu vou baixar. Baixar e a gente vai mandar para o computador. Aquela lá estava com o nome de perfil do Facebook, mas não era um perfil, era só um exemplo, então eu vou substituir ela com o mesmo nome. Substituiu, salvei aquela como a imagem do meu perfil, que é essa que eu quero. Agora nós vamos de novo lá para a página inicial do Canva e a gente vai fazer um tamanho personalizado, né? Bom, nós vamos fazer aqui então o tamanho personalizado da nossa capa da fanpage. Na descrição dessa aula tem o link da central de ajuda do Facebook que fala sobre todos os tamanhos das imagens de capa, de perfil e etc. Aí aqui nós temos então o link das dimensões das fotos de perfil e capa da minha página. E a foto da capa é 828 por 315, como você pode ver aqui. A foto de perfil, ele diz aqui, ó, 160 ou 128, tá vendo? Tamanhos quadrados, né? Mas eu gosto de usar um tamanho um pouco maior, mesmo sendo quadrado, eu gosto de usar um tamanho maior, porque no próprio Facebook ele redimensiona para lá. Então, como a gente viu, é 828 por 315 pixels, sempre em pixel, né? A internet é sempre em pixel. Criar design, ele vai criar então nossa área de trabalho com o nosso tamanho de arquivo que solicitamos. Aí eu vou lá em Upload, vou selecionar o fundo que eu escolhi. Ele vai ficar um pouco pequeno aqui, aí eu vou diminuir aqui o tamanho, ó, e vou esticar ele aqui para ele ficar na largura total aqui da minha imagem. E aí eu vou posicionar ele aqui da maneira que eu achar mais legal. Essa maneira foi então a que eu escolho para ficar. Eu vou te ensinar um macete. Você vem aqui nos elementos, nas formas, vamos pegar aqui esse elemento, aí eu vou fazer aqui uma cobertura aqui por sobre toda a área. Vou tampar a imagem de baixo. Legal? Aí eu vou trocar essa cor, vou colocar uma cor preta. E aqui, ó, na transparência, eu vou mexer na transparência, olha só. Para fazer com que o contraste das letras aconteça, porque senão não vai aparecer. Texto. Vamos pegar aqui, adicionar um título. Aí já está ali o título. Eu vou colocar assim, ó. Ligou. Traço. Chegou. Vou escolher uma cor branca. Aí você entendeu agora por que é que eu fiz essa máscara. Opa! Volta lá. Pegar aqui o texto. Aí eu vou pôr aqui o ligou, chegou. Vou posicionar ele aqui. E vou adicionar um subtítulo. Nesse subtítulo eu vou pôr o 6631 3757, que era realmente o número do telefone que a gente tinha. E vou deixar um amarelinho. Ficou legal esse meio cremosinho aí. Agora aqui só vou aumentar o tamanho, que eu achei que o número do telefone ficou pequeno, né? Vamos destacar um pouco mais o número do telefone. Aí, esse tamanho aqui eu acho que ficou interessante. A transparência aqui eu acho que está um pouco forte, vou diminuir um pouco a transparência. Aparecer mais o bujão, aí. Aqui é mais legal de pegar. Pronto, achei, gente, achei. Pronto, eu falei para vocês que eu não era muito bom nessa ferramenta, mas aqui no meio é mais fácil de pegar, ó. Aqui no meio fica mais fácil de pegar. Aí, legal. Eu quero fazer uma sombra aqui pra... Tô tentando descobrir como que eu seleciono isso aqui para copiar. Maiúscula, minúscula, copiar. Aí, ó. Pronto, tem uma ferramenta para copiar. A gente vai descobrir, entendeu? É aquela história. Eu sou profissional de Photoshop, não sou profissional de Canva, mas a gente consegue entender. Olha lá, deixa preto. E aí a gente pega esse aqui, ó, e joga em cima. Exatamente em cima, ó. Só que aí você pega a seta e dá um toquinho pro lado e um toquinho pro outro. Aí ele acabou ficando por cima o preto, né? Só que eu quero que o preto
fica embaixo. Aí eu jogo para trás. E aqui em mais, para frente, para trás, ele jogou para trás. Aí eu venho aqui na setinha do meu teclado e jogo um pouquinho para o lado e para baixo. Eu vou dar um close e você vai ver que ficou uma sombrinha na letra. Aí dá um destaque maior. Pronto. Aí você viu que ele ficou um pouquinho para o lado, um pouquinho para cima e ficou a sombrinha preta atrás. Aí você viu que aí já ficou então um design montado da capa do Facebook, sabendo que essa capa aqui ela vai ficar na página. Então você pode reposicionar esses elementos aqui de texto, né, no número do telefone, pode colocar, por exemplo, né, eu tenho ali, eu posso colocar minha motinha aqui, ó. Posso pegar e fazer isso aqui para deixar mais interessante. Posso selecionar aqui os elementos. Aqui selecionou tudo. Vamos selecionar. Opa! Aqui vamos pegar. Vamos pôr ligou, chegou aqui. Vamos reposicionar essa bagaça toda aqui. Aí vai ficar mais legal. Vamos jogar ele para trás. Para trás. Trabalho com layout é caprichar mesmo. É testar, você vai ver alguma coisa, você não vai... Se você errar, né, você pode dar um Ctrl Z e aí ele volta a situação que estava antes. Ó, ligou, chegou, ele voltou para frente, a gente joga ele para trás. E aí a gente vai ter então aqui um visual já mais legal aqui, ó, para a nossa foto de capa. Vamos clicar aqui em baixar e vai lá para a nossa pasta do computador e eu vou colocar como capa Facebook. Ele salvou lá. Legal? Aqui está como ligou, chegou, né? Mas vamos colocar como capa Facebook. E simples, né? Você viu que a gente, em pouco tempo, a gente conseguiu fazer uma capa aqui e uma imagem de perfil. Não teve muita técnica, muito capricho, assim. A gente não testou muitas imagens, né? Não fizemos muitas variações. Mas aí você aprendeu onde estão as ferramentas, viu que é muito simples de fazer todo o trabalho. Se você voltar lá para a página inicial, as suas imagens estarão aqui, ó, capa e perfil. Se você quiser editá-las novamente, você pode mover para a lixeira. Enfim, é uma ferramenta bastante interessante que você pode usar no seu dia a dia e evoluindo aí dentro dessa ferramenta, melhorando, entendendo como ela funciona cada vez melhor para você criar publicações cada vez mais legais e interessantes aí para a sua página do Facebook, ok? Bom, na próxima aula a gente vai conhecer mais uma ferramenta que é o HotSuite, que é uma ferramenta muito legal que ele faz publicações programadas, né? Se você tem um horário só do seu dia aí, que é um horário tranquilo que você vai fazer seus trabalhos no Facebook, você pode entrar no Canva, criar suas publicações, depois entrar no HotSuite e programar essas publicações para os horários mais adequados para serem publicadas, sem que você precise fazer isso manualmente ali na hora. Você pode parar uma hora só do dia, programar 3, 4, 5, 6, 10 publicações e elas vão ser publicadas na sua página nos horários que você programar, ok? Então é isso, um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.